Dia 25 de abril, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Jesus nunca o deixará. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Lucas, capítulo 2, versículos 42 e 43. Você sabia que no Brasil muitos pais perdem os filhos em vários lugares? O maior índice de crianças perdidas é nas praias brasileiras. Algumas são encontradas, mas outras, infelizmente, não. Eu me coloco no lugar desses pais e imagino quão doloroso deve ser perder um filho assim. Certa vez, em um parque de diversões, perdi de vista a minha filha Isabela por alguns minutos. É uma sensação muito ruim. O alívio que senti ao vê-la novamente não pode sequer ser verbalizado, de tão forte. Quando olhamos para a palavra de Deus, José e Maria viveram o mesmo drama que muitos pais já viveram, e essa passagem nos mostra que, assim como eles, devemos ter todo o cuidado e todo o zelo para não perdermos Jesus na caminhada. Assim como a maioria dos pais que perdem os filhos, do mesmo modo que José e Maria, ou Michele e eu, o risco de perdermos Jesus no meio do caminho se dá pelo mesmo motivo que acontecem os acidentes automobilísticos. Na grande maioria, ocorrem próximo à residência do condutor. A autoconfiança, presumir que está tudo bem, faz que o zelo diminua e seja gradativamente substituído pelo comodismo, por acharmos que Jesus sempre estará conosco porque já o aceitamos como Salvador. Esfriamos na oração e gradativamente na intimidade com o Pai. Não podemos perder Jesus no meio do trajeto. Temos que segurar firme em suas mãos, como crianças guiadas para longe do perigo. Cuidado! Precisamos de Deus para iluminar o nosso entendimento. Hoje é o dia 115 de 365. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 45 e a palavra-chave de hoje é prudência. Tendo em vista que a palavra de hoje fala sobre não perder Jesus no caminho, mas permanecer na caminhada com o Senhor, vamos ler aqui Efésios, capítulo 6. Vamos ler dos versículos 10 ao 18. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então a palavra de Deus aqui está dizendo, quanto ao mais, depois de tudo que foi escrito aqui na carta aos Efésios, quanto ao mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Procurem ter mais força no Senhor. Procurem ter mais força no poder do Senhor. Muitas vezes, nós, pela falta de poder de Deus em nossa vida, ficamos angustiados, aflitos, ansiosos, preocupados com coisas que, se nossa confiança
estivesse na força do poder do Senhor, nós não ficaríamos. Então, aqui em Efésios, no capítulo 6, essa palavra diz: fortalecei-vos no Senhor. Veja que fortalecei-vos no Senhor fala a respeito de buscar força, fala sobre uma atitude ativa que cabe a nós buscar essa força. Cabe a nós buscar esse revestimento. Então, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos. O que é revestir? Revestir é colocar mais de uma roupa. Vestir é colocar uma roupa. Revestir é colocar mais uma cobertura. Então, às vezes, como nós lemos no devocional de hoje, nós pensamos, já estamos bem. Como disse o pastor Júnior Rostirola, os acidentes de carro acontecem perto de casa. Porque nós pensamos assim, agora eu já conheço esse caminho. Eu domino esse caminho. E de repente tem alguma coisa nova no caminho. Agora me lembrei que uma vez eu bati a frente do meu carro porque justamente por isso eu estava bem perto de casa, já conhecia o caminho e passei rapidamente por um trecho e a prefeitura tinha colocado um obstáculo naquele lugar. E de repente eu escutei aquele barulho de uma batida forte, desci do carro e o carro estava amassado ali porque eles tinham colocado um novo obstáculo ali. Colocaram um poste pequeno para proteger uma calçada e eu não tinha visto aquilo. Então, às vezes nós ficamos com a nossa autoconfiança, como disse o pastor Júnior Rostirola naquela mensagem. Então, às vezes nós pensamos assim, eu já estou orando, já estou lendo a Bíblia, mas nós precisamos nos revestir. Paulo diz aqui no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o diabo, ele lança propostas todos os dias, de maneira sutil, de maneira sagaz no nosso caminho. Versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, esse versículo 12 fala que muitas vezes nós lutamos contra pessoas e não estamos percebendo que essas pessoas carecem de oração, que essas pessoas muitas vezes estão sob a influência de uma força espiritual. O texto aqui fala: não temos que lutar contra carne e sangue. Não temos que lutar contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. A Bíblia fala que existe o dia mau. O revestimento espiritual é para o dia do mal. A força espiritual é para o dia inesperado. Pode estar tudo indo muito bem, mas de repente vem o dia mau. E se você tem revestimento espiritual, você tem força para resistir no dia do mal. E havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 14. Estai, pois,
firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Quem é a verdade? Em João, no capítulo 14, no versículo 6, está escrito que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando o 14 diz: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, ele está dizendo: andem sempre pensando em Jesus. Ele é a verdade. Quando tomar uma decisão, pense: o que Jesus faria no meu lugar? Jesus daria qual resposta nessa situação? Ele é a verdade. E aí ele prossegue: e vestida a couraça da justiça. O que é a couraça? É aquele colete que cobre o peito, o coração, o abdômen. Então, quando a couraça da justiça, justiça é a vontade de Deus. Então, quando ele diz aqui, vestida a couraça da justiça, significa vistam-se da vontade de Deus. Vistam-se da vontade de Deus em relação ao pulmão, em relação ao coração, em relação ao intestino, porque é essa parte que pega. Então, vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça cobre toda essa parte do pulmão. O que você tem respirado? Você respira a paz ou você respira mágoa, ressentimento, vingança? O que você permite que entre no seu coração? Uma palavra que foi mal falada? Cuide do coração. Abra o coração, peça: Senhor, estou carregando um peso com relação a essa pessoa por causa do que ela me disse tal dia. Guardar o mal no coração quebra relacionamentos, corta o seu relacionamento com Deus. Jesus disse: quando você for ofertar e lembrar que tem alguma questão com o seu irmão, deixa a oferta. Reconcilia, vai e reconcilia com ele. E depois você volta e apresenta a sua oferta. Então, guardar mágoa, guardar alguma questão com relação às pessoas no coração impede o recebimento das ofertas. Impede também de recebermos o perdão de Deus. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, está escrito assim: se vós perdoardes as ofensas contra vocês, o Pai também vos perdoará as vossas. Mas se vós não perdoardes as ofensas contra vocês, o Pai também não vos perdoará as vossas. Então, vestir-se da couraça da justiça é vestir-se daquele colete que protege o que você respira, o que você guarda no coração. Com relação ao intestino, tem coisas que nós guardamos no coração e geram mal-estar no nosso corpo. O nosso corpo fica carregado, como quando nós nos alimentamos mal e começamos a passar mal. Não ficamos bem. Então, que você seja vigilante em relação ao que você assiste, em relação aos ambientes que você frequenta, em relação a reuniões em que você vai, em relação a festas que você é convidado, que você é convidada. Porque em Provérbios 23, a Bíblia fala para tomar cuidado em relação às refeições, que muitas vezes você é convidado, você vai naquele ambiente e aquilo que você consome numa roda de conversa desce mal e pode alcançar você, trazendo ferimentos que depois demoram para serem curados. Então ele fala: vestivos com a verdade,
andem com Jesus. Vistam a couraça da justiça. Coloquem um colete de proteção, a couraça da justiça. A justiça é a vontade de Deus. Vejam se eu devo respirar a violência, a mágoa, o ódio. Veja o que está no coração e cuide dos ambientes, porque você pode estar em ambientes em que depois aquilo que você escuta, aquilo que você vê, aquilo que você viveu naquele ambiente desce mal e leva tempo para você processar. Aí versículo 15: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calce os pés com a preparação do evangelho, preparação da boa nova. O evangelho significa boa notícia. O evangelho é Jesus, ele é a boa notícia. Então calcem os pés na preparação do evangelho da paz, na preparação para onde você pôr os pés, falar a respeito de Jesus. Calce os pés, esteja pronto, esteja pronta para onde você chegar, você poder falar a respeito de Jesus. Tem que estar preparado, você precisa estar preparada para falar de Jesus, trazendo a paz. O que você carrega, o que você tem na sua boca? Quais as palavras que você tem para comunicar para as pessoas com quem você conecta? Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados do maligno são as setas que recebemos no nosso dia a dia. É um colega de trabalho, é um colaborador, é um sócio na empresa, é às vezes alguém dentro da própria igreja que de repente já veio com uma seta, com um dardo inflamado no coração, porque não vigiou, e entrou na igreja já com uma crítica em relação ao irmão, em relação à irmã, e você que está em Cristo precisa ter cautela, porque os irmãos também podem ser atacados pelo maligno e em algum momento não estarem vigilantes. É necessário estar vigilante para não deixar que o dardo que atingiu o irmão e a irmã se multiplique para a sua vida. Então, com a fé, nós apagamos os dardos inflamados do maligno. O dardo inflamado que diz: ei, você não vai conseguir. Isso é muito alto para você. Isso é muito grande para você. Deus não tem esse negócio para você. E muitas vezes é necessário ter o escudo da fé. O Senhor está comigo. Ele fez a promessa, eu sei que Ele me dará, porque Ele é o meu Senhor. O dardo inflamado do maligno, você vai morrer. Você não vai mais vencer. Mas o escudo da fé diz: eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Com a fé, apagam-se os dardos inflamados do maligno. De repente você está nesse dia pensando em algum problema, alguma situação em que você está sendo atacada pelo maligno, que está dizendo na sua cabeça, na sua mente: acabou, você perdeu, terminou. Mas hoje, receba a renovação da fé pelo nome de Jesus. Fortaleça a sua fé agora, em nome de Jesus. Receba a fé dobrada em nome do Senhor Jesus. A fé é a certeza, a convicção de que a promessa se realizará. Renove a sua fé. Tome hoje o escudo da fé. Apague o dardo do maligno. Não deixe o inimigo derrotá-la. Não deixe o inimigo semear palavras de dúvida. Vença a dúvida. O Senhor está à sua frente.
Lembre do Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. O capacete protege a nossa cabeça, o nosso pensamento. Então coloque o capacete da salvação. Lembre, você está salvo em nome de Jesus. Você está salva em nome do Senhor Jesus. Se o inimigo quer colocar dúvida, quer semear acusações em relação ao que você disse, ao que você falou, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Se você já pediu perdão, quem é o inimigo para lançar setas no seu pensamento, dizendo: eu fiz aquilo de errado, perdi a minha salvação? O inimigo às vezes acusa, querendo trazer coisas do passado. Mas tome o capacete da salvação. Você está salvo se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você recebeu a salvação. Se você ainda não aceitou a Jesus, hoje é tempo de você aceitá-lo, recebê-lo. Você pode aceitar a Jesus. Então tome o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como tem estado a sua rotina de leitura da palavra? O conhecimento da palavra serve como uma espada que vem do Espírito de Deus. Nós usamos a palavra agora há pouco, quando nós comentamos aqui sobre os dardos inflamados do maligno, quando nós falamos aqui do capacete da salvação das acusações, nós fizemos uso do Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? São palavras de Deus que nos saltam da memória quando o inimigo vem e lança uma seta. Então a espada, a palavra de Deus declarada, corta a ação do maligno. Tire um tempo para memorizar a palavra de Deus. Nesse tempo de internet, em que as pessoas podem encontrar os versículos por meio das redes, por meio de sistemas de busca, muitos pararam de guardar a palavra na sua mente. Mas dedique-se a guardar a palavra nos seus pensamentos, a ter a palavra com você. No momento em que o inimigo lançar um dardo inflamado, a declaração da palavra derruba a seta. Ela serve como uma espada. Vem o inimigo com a seta, com o seu dardo inflamado, e você com a espada do Espírito derruba aquela seta e prossegue firme no Senhor. E o versículo 18. Orando em todo o tempo. Como está a sua vida de oração? A oração é uma conversa com Deus. Da mesma forma como conversamos com as pessoas mais próximas a nós e vamos conhecendo e tendo intimidade. Se você perde o seu filho numa multidão e ele fala alguma frase, você ouve a voz e você sabe, essa é a voz do meu filho. Isso vem da intimidade. Então, quando você, no meio de uma multidão, perde-se de alguém e esse alguém fala alguma coisa, você ouve. No meio de todas as vozes que estão falando, você consegue perceber, essa é a voz dessa pessoa. Da mesma forma, quanto mais você ora, você fica sensível para ouvir a voz de Deus. Mas se você ora pouco, tem
pouca intimidade com Deus, você tem dificuldades no meio de tantas vozes. Muitas vezes nós nos perdemos e pensamos: o que Deus está falando? Às vezes dizemos: Deus não falou comigo e Ele está querendo falar. Mas como está a sua vida de oração? Então, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando na oração, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, a oração deve ser, primeiramente, por você mesmo, por você mesma, para ter essas ferramentas e também pelos santos, pelas pessoas próximas a você, pelas pessoas da sua casa, pelas pessoas da sua família e para que você esteja protegido por Deus. Agora faço um convite a você que ainda não aceitou a Jesus. Você ficou ouvindo a palavra e ficou pensando: como que eu faço para aceitar a Jesus? Aqui na tela você vê a oração de confissão. É uma oração em que você confessa que você quer aceitar a Jesus, quer pedir o perdão dos seus pecados, você quer que o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, more em você, e você quer ter o seu nome escrito no céu, no livro da vida. O livro da vida é um livro que fica no céu com os nomes dos filhos de Deus, os que receberam Jesus. Haverá um dia de julgamento final. Isso está escrito em Apocalipse, no capítulo 20. Nesse dia, quem estiver com o nome no céu, nesse livro da vida, herdará os céus diretamente. Da mesma forma que os filhos entram livremente na casa dos pais, aqueles que são filhos de Deus entrarão diretamente nos céus, porque são filhos. Então, se você ainda não aceitou, não recebeu Jesus e quer recebê-lo, faça essa oração comigo agora. Ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja que prega que somente Jesus salva e que todas as orações devem ser feitas apenas a Jesus. Se você tem algum santo, imagem ou amuleto, coloque fora da sua casa. Por quê? Porque se você tem Jesus, se você tem o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, com você, você não precisa de nada disso. Ele está com você. Basta você conectar o pensamento com Deus e dizer: Deus, eu estou aqui. E começar a falar com Ele. Ele vai ouvir a sua oração. Termine a oração em nome de Jesus. Ele vai responder a você. Ele vai falar com você. Você vai sentir no coração Deus falando: siga por esse caminho, faça isso, fuja dessa pessoa, não vá por aqui. Ele vai falar com você e você vai saber que é Ele falando com você. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos por essa palavra de hoje que nos fala sobre não perder Jesus no meio do caminho. Pedimos que o Senhor esteja sempre conosco, que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está seguindo o Senhor, que o Senhor venha livrar dos dardos inflamados do maligno. Se alguém está sendo alvo do ataque do inimigo com relação a algum pensamento de adultério, de fornicação, de prostituição ou de repente de sonegação de impostos ou com relação a mágoas do passado ou a criar intrigas em relação às questões que aconteceram nesses últimos dias, que o Senhor venha derrubar todas essas setas, todos esses dardos, todas essas armadilhas,
preparadas pelo inimigo, pelo nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha trazer a cura para aqueles que estão carregados com o coração, com mágoas, ressentimentos, com dores que ocorreram no passado. Que o Senhor agora derrube as fortalezas que estão no coração e venha trazer alívio e paz para esse teu filho, para essa tua filha, pelo poder que há no teu nome. Pedimos também que o Senhor venha derramar a graça para que possamos orar e buscar mais ao Senhor, que possamos orar por propósitos espirituais e que possamos receber a iluminação em todos os nossos caminhos, pelo nome de Jesus. Pedimos que o Senhor venha derramar o escudo da fé, que o Senhor venha colocar a fé nesse meu irmão, nessa minha irmã que de repente está esperando uma resposta e que ainda não chegou. Se alguém está com parentes no hospital orando e dizendo: Deus, derrama uma resposta, uma cura, que o Senhor agora visite essa pessoa no hospital, derramando a resposta para a oração desse teu filho e dessa tua filha, pelo nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha colocar a couraça da justiça para guardar, meu Deus, os ambientes em que vamos. Que o Senhor remova do nosso caminho aquelas pessoas que carregam para propostas do mal, que possamos frequentar ambientes saudáveis, com pessoas comprometidas com teu reino, para que possamos avançar e caminhar na tua direção. Ajuda cada um, cada uma a memorizar a palavra, que o Senhor venha colocar a tua palavra na mente, no coração, para que diante das ciladas do maligno, os teus filhos, as tuas filhas possam ter muito forte na mente a palavra que corta o laço do diabo. Abençoa os que aceitaram ao Senhor nesse dia, que recebam orientação do teu Espírito Santo para o lugar certo, onde possam florescer, crescendo nos teus caminhos. Assim agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos agora para a leitura bíblica, mas antes, dê glória ao Pai, dê glória ao Filho e dê glória ao Espírito Santo. Glória ao Pai, porque Ele mandou Jesus morrer por nós. Glória ao Filho, porque Ele aceitou entregar a vida por nós. Glória ao Espírito Santo, porque Ele nos acompanha e nos orienta todos os dias. Por isso, damos sempre glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 45. Um breve resumo antes de ler esse capítulo. Nesse capítulo, nós vemos o reencontro de José com os seus irmãos. Então, nos capítulos anteriores, para aqueles que nunca leram a Bíblia e caíram nesse vídeo pela primeira vez, a Bíblia fala de um homem chamado José. Ele era filho de Jacó. Jacó era o pai de 12 irmãos. E José era o filho preferido de Jacó. Por esse motivo, ele dava presentes especiais para José e os seus irmãos tinham ciúmes de José. Por essa razão, um dia, eles estavam trabalhando, José foi enviado para levar comida aos seus irmãos e ver como eles estavam, e eles colocaram José numa cisterna, num poço. E depois venderam ele como escravo para o Egito. José tinha 17 anos nesse tempo. A Bíblia conta que ele ficou durante 13 anos no Egito, passando por desafios, dificuldades, até que ele se tornou o governador daquela terra e tinha poderes para cuidar do armazém do Egito. Houve uma grande fome. Jacó já tinha perdido toda a esperança de encontrar José. José foi vendido como escravo aos 17 anos.
o que nós vamos ler aqui hoje ocorre quando José já estava com 39 anos. Então, dos 17 aos 39, você vê que tinha passado 22 anos que Jacó não via mais o seu filho. Então Jacó já tinha perdido toda a esperança de rever o seu filho José. Mas aqui no capítulo 45 que nós vamos ler hoje, nós vamos ver o momento em que os irmãos de José vão comprar comida no Egito e nem desconfiam que José era o governador daquele lugar e que era o irmão que eles tinham vendido como escravo e que agora estava cuidando de todos eles. Vamos ler aqui Gênesis 45. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: "Saiam todos daqui!" Por isso nenhum dos empregados estava ali, quando José contou aos irmãos quem ele era. No capítulo 44, a Bíblia fala que os irmãos de José chegaram no Egito para comprar alimento. E aqui no capítulo 45, José estava conversando com seus irmãos. E ele ficou muito emocionado, mandou todos os empregados saírem, e aqui no capítulo 45 ele se mostrou, falou para os irmãos que era ele. Então, versículo 2: ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram a notícia e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: "Eu sou José, o meu pai ainda está vivo?" Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. Pense, imagine, os irmãos dele tinham vendido ele como escravo quando ele tinha 17 anos. Isso que nós estamos lendo aqui ocorreu quando ele já estava com 39. Havia 22 anos que eles tinham feito aquilo. E de repente José vem e fala: "Sou eu, irmão de vocês." Aí versículo 4. E José disse: "Cheguem mais perto de mim, por favor." Eles chegaram e ele continuou: "Eu sou o irmão José, aquele que vocês venderam, a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido, a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda-lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gósen, e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gósen eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais, assim não lhes faltará nada. José continuou: Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam meu pai para cá. José abraçou o seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito, e ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José:
Diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã, e me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão o que este país produz de melhor. Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimento para a viagem. Também lhes deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupas. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram e, na hora de partir, José aconselhou: não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito e, quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, o seu pai. Então lhe disseram: José está vivo. Ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito, e quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: já chega, o meu filho José ainda está vivo. Quero vê-lo antes de eu morrer.